na presença do Senhor, que quando nós chegamos, nós não queremos sair. É o lugar da nossa origem, é o lugar onde nós nos sentimos seguras. Assim que eu terminei o culto da semana passada, um peso no meu coração de que ainda não havia acabado. Eu sei que quando nós nos abrimos para o novo de Deus, quando a gente se permite viver algo mais profundo com o Senhor, Ele está pronto para nos responder. Ele está pronto para nos alcançar. E o que a gente fez semana passada foi o início de um tempo novo, de algo novo que o Senhor, Ele deseja fazer entre nós. E eu entendo que todas as vezes que nós abrimos o nosso coração, todas as vezes que nós nos colocamos nesse lugar de busca intencional, intensa, Ele responde, Ele se faz presente. Ele se faz presente. E quando acabou o culto semana passada, o meu coração ele estava assim, não acabou ainda. E as mulheres acabaram indo embora, obviamente. A gente tem que trabalhar amanhã, a vida precisa continuar. Mas eu continuei aqui, eu permaneci, eu sabia dentro do meu espírito que o Senhor ainda queria falar alguma coisa. Foi quando eu estava aqui na frente, todo mundo já tinha ido embora. Eu acho que a Ju e a Gabi estavam lá fora ainda. Não quiseram me incomodar, ficaram com medo, né? Mas aqui, sozinha, no templo, finalmente eu ouvi a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é tão chique, ele fala comigo em inglês. Aí ele falou assim claramente: He is the most important person in the room. Que significa, ele é a pessoa mais importante nesta sala. He's the most important person in the room. Ele é a pessoa mais importante desta sala. Foi quando a minha alma se aquietou e eu fui liberada para ir embora para casa. Já era 11h30, não me lembro o horário. E aí eu fiquei pensando sobre isso que o Espírito Santo soprou no meu coração durante toda a semana. Ele é a pessoa mais importante dessa sala. Eu comecei a entender, ainda estou entendendo, porque o Espírito Santo ainda está falando, ele não para de se revelar a nós, se nós estamos prontas para escutar. E eu comecei a entender que existe uma diferença entre você estar ciente da presença de Deus, de estar focado em sua face. Eu estou aqui nessa sala com vocês, eu estou aqui com a ciência, eu tenho um entendimento que algumas pessoas estão aqui, por exemplo, eu tenho essa sensação mesmo não olhando para cá, que a presença da pastora Gabi está aqui. Eu sei que ela está aqui, mesmo não enxergando ela. Existe, então, uma diferença de você sentir que alguém está perto de você estar olhando diretamente para a pessoa. Quando você olha para a pessoa, todas as outras coisas se apagam e o foco afina, né? Tudo aquilo volta para aquela pessoa. E é exatamente isso que acontece com a presença de Deus. Muitas vezes nós chegamos aqui, nós temos esse sentimento que a presença de Deus está nesse lugar. Mas nós não focamos os nossos olhos nele. Nós ficamos distraídas com tantas outras coisas. Coisas até importantes. Lembra de Marta? Marta estava preparando a sua casa, pastora. Para quem que ela estava preparando sua casa? Para Jesus. E Jesus, ele merecia o melhor. Mas Marta estava sentindo a presença de Jesus, mas ela não estava focada nele. Maria entendeu. Maria estava aos pés dele, Maria estava olhando para ele. E muitas vezes nós estamos assim, sentindo a presença, mas perdendo a oportunidade de sair daqui com experiências sobrenaturais, porque voltamos a nossa atenção para ele. Ele é a pessoa mais importante nessa sala.
não é qual a música que nós vamos cantar, não é a pessoa que vai estar falando no microfone, não é o lugar que você vai sentar, não é a amiga que vai vir te visitar. Ele é a pessoa mais importante dessa sala. E por quantas vezes nós nos esquecemos disso? Nós precisamos voltar o nosso foco para o Senhor. Sabe quando você vai tirar uma foto e você clica no rosto da pessoa, no celular, e fica tudo embaçado em volta? É isso que precisamos fazer, olhar para Ele. E não é um exercício simples, porque a nossa cabeça, ainda mais cabeça de mulher, né? É um monte de coisa passando ao mesmo tempo. A gente está aqui, a gente está pensando na janta, se o marido deu para as crianças, se os meninos estão dormindo, se o trabalho, e se o fulano, e se aquilo que vai acontecer na semana que vem. E a nossa cabeça vai variando e nós perdemos o foco daquilo que verdadeiramente é importante. É como se Ele estivesse bem aqui diante de nós. E nós estamos distraídas com tantas outras coisas. Jesus, Ele pode estar nessa sala, mas eu e você ainda assim saímos daqui, né, sem conseguir ter essa experiência. E aí no domingo o Espírito Santo Ele continuou falando comigo quando nós cantamos aquela canção do fogo nos olhos. Eu não imaginava o quão lindo era. Vocês sabem essa canção, né? Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava quão lindo. E eu, naquele momento, o Espírito Santo, Ele me pegou mais uma vez. E eu comecei a chorar sem entender porquê. E eu me lembrei dessa frase aqui. Muitas vezes nós estamos diante dEle, mas não olhamos em seus olhos. E aí ficamos dessa forma. Não imaginava que era tão lindo. Quantas oportunidades podemos estar perdendo porque não estamos olhando para Ele. Ele que é o alvo da nossa adoração. Quando nós olhamos para os olhos do Senhor, nós vemos algo tão maravilhoso. Algo que nós jamais poderíamos imaginar de tão lindo. Nós precisamos focar. Nós precisamos olhar para Ele. E aí, mais uma vez, durante essa semana, eu me lembrei de uma outra música que o Espírito Santo trouxe ao meu coração nesse mesmo assunto. Quando Deus Ele começa a falar algo com você, Ele começa a te bombardear por todos os lados. Tudo que você escuta, tudo que você vê, tudo acontece direcionado para aquilo que Ele está tentando trazer à luz para que você entenda, não é verdade? E aí eu me lembrei dessa música que chama Wonder. E ela fala assim: May we never lose a wonder, wide-eyed and mystified, may we be just like a child, staring at the beauty of our King. Olha, até cantei para vocês, viu? Espero que não estejam gravando isso. Mas Ele merece qualquer vergonha que a gente possa passar. May we never lose a wonder. Fala assim, nós não podemos perder a nossa admiração. Com os olhos bem abertos e perplexos. With our eyes open wide. May we be just like a child. Precisamos ser como uma criança. Staring at the beauty of our King. Olhando para a beleza do nosso Senhor. Ele é a pessoa mais importante dessa sala. Para quem você está olhando hoje? Nós não podemos sair daqui apenas tendo consciência da sua presença. Nós precisamos sair com a imagem da face dele em nossa memória. Davi entendeu isso. E Davi ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E por que Davi ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus? Quem conhece Davi sabe que ele foi um grande guerreiro, ele foi um grande rei, ele foi um grande líder. Mas apesar de todos os títulos que o grande Davi conquistou, hoje nós falamos de Davi, nós não pensamos nas batalhas que ele venceu, mas nas canções que ele escreveu, não é mesmo? Quando nós pensamos em Davi, nós nos lembramos das canções mais lindas, mais profundas. Em João 4:3, diz que chegou a hora, de fato já chegou esse tempo,
onde os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. E são estes adoradores que o Pai procura. Existe algo em Davi que Deus estava procurando. Por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor achou a Davi um homem segundo o coração de Deus. Mas eu creio que Ele ainda está procurando em homens e mulheres esse mesmo coração que era capaz de contemplar a beleza do nosso Deus. O Salmo 27, se você puder abrir a sua Bíblia comigo. Aleluia. O Salmo 27, Davi, ele começa a nos revelar um pouquinho dessa fascinação que ele tinha por Deus, que o fez escrever as mais belas canções de todas as gerações. E nesse clima de adoração, eu não sei se a Maíra pode tocar para a gente, pode tocar? Que você possa permitir com que o Espírito Santo, Ele toque no seu coração de uma forma diferente nessa noite. Salmo 27, Davi ele diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e minha salvação. Então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então por que me estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que eu peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa de Deus todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do meu Senhor e meditar, inquirir em seu templo, pois ali Ele me abrigará em tempos de aflição. Em seu santuário Ele me esconderá. Em segurança em uma rocha alta Ele me colocará. Então eu manterei a cabeça erguida, acima dos inimigos que me cercam. E em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei ao Senhor com música. Ouve a minha oração, ó Senhor. Tem compaixão e responde-me. O meu coração ouviu a tua voz dizer: venha, entre em minha presença. E o meu coração responde prontamente: Senhor, eu irei. Não volte as costas para mim. Em tua ira não rejeites o teu servo. Sempre foste o meu auxílio. Não me deixes agora. Não me abandones, ó Deus da minha salvação. Mas mesmo que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam respirando violência. Ainda assim confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor. Espere pelo Senhor. Seja valente. Seja corajosa. Sim, espere pelo Senhor. Espere pelo Senhor. Esse salmo ele pode ser dividido em duas partes. Do versículo 1 ao 6, onde Davi ele traz uma convicção de que ele sabe que Deus está com ele. E do 7 ao 14 parece mais um clamor de desespero, mas Senhor, não se esqueças de mim. Ouve a minha oração.
E o que o Espírito Santo, Ele fala comigo, e eu creio que Ele está falando com você também, que está aqui nessa noite. Uma mulher segundo o coração de Deus, não é uma mulher que não passa por momentos difíceis, mas é uma mulher que olha para Ele todas as vezes. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas isso não significava que ele não passou por grandes dificuldades, muito pelo contrário. Eles acreditam que quando ele escreveu esse Salmo 27, ele estava enfrentando uma grande perseguição. Alguns pensam que era a perseguição do próprio rei Saul, outros pensam que foi a perseguição, a rebelião de seu próprio filho Absalão, quando numa revolta se levanta para matar o seu próprio pai e roubar o trono. Imagine o caos que estava instalado na vida de Davi, na sua casa, na sua família, dentro da sua vida. E no meio dessa tempestade, Davi, ele escreve um dos salmos mais lindos que podemos ler. Diante de tantas coisas que ali ele podia pedir ao Senhor, o que ele pede, minhas irmãs? Uma coisa só eu peço: contemplar a beleza do meu Deus. Davi, ele tinha suas convicções, mas ele também passou por momentos de desespero. Não se envergonhe se hoje você se encontra em um lugar dessa forma. Se hoje você se encontra debaixo de uma tempestade, isso não significa que você não possa encontrar dentro de você verdades que talvez foram esquecidas. E é por isso que o próprio Davi, em outros salmos, vai dizer: aquieta minha alma. Ele dá uma ordem para as suas emoções. Existem momentos em nossas vidas que nós precisamos resgatar verdades que estão ali escondidas, verdades sobre quem Ele é, sobre aquilo que Ele representa, sobre os seus atributos, para que então finalmente a nossa alma possa ser acalmada. E é por isso que você está aqui nessa noite. Nós vamos ver, aquieta minha alma, e isso é uma ordem que eu e você precisamos hoje dar para as nossas emoções. Existem esses momentos que você vai precisar se lembrar de quem é Deus, do seu caráter, do seu amor, para que então as nossas emoções, elas possam mais uma vez se submeter à soberania do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos colocar as nossas emoções de volta no lugar delas. Não são as suas emoções que ditam as suas atitudes, que governam a sua vida. Você não é uma mulher emotiva que vai pela emoção. Você é uma mulher que confia no Deus Todo-Poderoso, uma mulher que conhece o caráter do Deus que chama de Pai. E são essas verdades que hoje você precisa resgatar. Basta de dar ouvidos às nossas emoções que um dia estão lá em cima, outro dia estão lá embaixo. Pelo menos uma vez por mês nós queremos sumir do planeta Terra, não é mesmo? Resgate essas verdades que estão aí dentro de você. E como que eu vou resgatar essas verdades, Carla? Davi nos ensina olhando para Ele, contemplando a beleza dele, olhando para o Senhor e para quem Ele é. Quando as nossas emoções, elas se aquietam, como uma tempestade em águas turbulentas, quando nós olhamos para Ele, a tempestade se acalma dentro de nós. Quando as nossas emoções estão fazendo muito barulho, olhe para Ele, e você vai perceber que as suas emoções vão se acalmar, como as águas tranquilas que se submetem à soberania do Deus Todo-Poderoso. Olhe para Ele no meio da tempestade. Não olhe para as ondas. Olhe para Ele. Porque é Ele que te sustenta. São as palavras dEle que te sustentarão até o fim. O Senhor é minha luz, a minha salvação. Então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Você percebe que Davi estava olhando para esse Deus. E ele, se você quiser grifar aí na sua Bíblia, grife comigo, grife luz, salvação e fortaleza no versículo 1. Senhor é minha luz, circula aí. A minha salvação, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Ele traz essas três características de quem Deus é: luz, salvação e fortaleza. Nas palavras de John Stott, ele diz o seguinte, que o Senhor é a luz para me guiar, a salvação para me libertar e a fortaleza para me refugiar.
sua alma já está acamando diante da beleza de quem é o nosso Deus. Ele é luz para guiar os teus passos. O Senhor é a luz que dissipa as trevas da sua vida. Você que se encontra perdida, você que se encontra sem direção, você que não sabe para onde está indo, parece que você está caminhando no escuro. Ele é a luz que ilumina o seu caminho. Ele é a luz que dissipa as trevas. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz. João capítulo 1, a partir do versículo 4. E a luz brilha na escuridão, e a escuridão não consegue apagá-la. Ele enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio do seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, Jesus, Ele ilumina a todos. A luz traz segurança quando nós estamos no claro, nós sabemos onde nós estamos pisando. Você não teme, pisar num buraco e se machucar, porque está tudo claro, você está enxergando perfeitamente. E Ele é aquele que ilumina os nossos passos. Ele é a luz, que espanta os perigos da noite, da escuridão. Ele é a luz que clareia o caminho em uma estrada escura. Você liga a lanterna para enxergar, para não tropeçar. Ele é a luz que leva embora o medo. As minhas filhas de 9 e 7 anos, elas não gostam de dormir com todas as luzes apagadas. Elas sempre pedem para ligar um abajurzinho, uma luzinha. Mas por quê? Porque aquela luz traz conforto, traz segurança. Quando está tudo escuro, elas têm medo do escuro. Mas basta um pouquinho de luz e o medo vai embora. Eu não sei se o medo tem te perseguido. Eu não sei se você tem perdido noites de sono por causa do medo. Ele é a luz que leva embora todo medo. Basta você permitir Ele iluminar a sua vida nesta hora. Você que se sente insegura, sem direção, perdida, com medo de tropeçar, com medo de tomar decisões erradas, se sentindo incapaz. Olhe para Ele. Ele é a luz que você precisa para tirar você desse lugar de medo, insegurança. E Ele não é apenas a luz, mas Ele também é a sua salvação. E isso significa a libertação daquilo que te escraviza, mulher. Ele pagou o mais alto preço para que você não viva como uma escrava, mas que você viva como filha, digna de tudo aquilo que Ele pagou na cruz por você. Eu não sei o que tem te escravizado hoje, mas em nome de Jesus, receba, olhe para Ele. Ele é a tua salvação, Ele é a tua libertação. Olhe para Ele. Ele não é só apenas a luz, Ele não é apenas a sua salvação, Ele também é o seu refúgio, a sua fortaleza, o lugar onde você pode se proteger, um lugar seguro para descansar. Sabe, no meio da guerra, quando os soldados estão lutando, eles têm aquelas fortalezas que são lugares onde eles vão, onde eles podem finalmente baixar as guardas. Você já imaginou estar numa guerra? Deve ser uma tensão constante, você está em constante perigo, sempre olhando para os lados para ver se tem alguém que pode te ferir. Mas quando eles chegam nessa fortaleza, é o momento que enfim eles podem descansar. Eles não precisam mais ficar olhando por sobre os ombros, eles não precisam mais ficar com medo daquilo que vem por trás. Ali naquela fortaleza eles descansam, eles têm refrigério, eles têm alívio. O Senhor é a sua fortaleza, o Senhor é o seu refúgio, o Senhor é o seu lugar de descanso. Você que tem vivido numa tensão constante, hoje encontre esse lugar no Senhor, olhando para Ele. E se o Senhor é tudo isso, luz, salvação e fortaleza, por que temer? E é isso que Davi nos ensina. Por que temerei? Por que estremecerei diante de verdades tão poderosas, bem diante dos meus olhos? Quando os maus vierem te destruir, quando os teus inimigos e adversários te atacarem, eles tropeçarão, eles cairão. Ainda que um exército
exército te cerque. Não temas, mulher, ainda que invistam contra você, permaneça confiante, na certeza que você tem um Deus, que é a tua luz, que é a tua salvação, que é a tua fortaleza. E quando os maus vierem, não é se os maus vierem, é quando eles vierem. Isso nos ensina, Davi nos ensina, que o dia mau ele bate na porta de todas nós. Nós é que precisamos estar preparadas, nós é que precisamos entender isso hoje. Quando o dia mau chegar, nós estaremos firmes e confiantes na palavra que foi liberada sobre as nossas vidas. É quando o dia mau chegar, é que nós olhamos de volta para Ele, é que nós voltamos a contemplar a beleza da sua face, é quando nós voltamos o foco para Ele. Todas as coisas, todas as outras coisas perdem a sua importância diante da beleza do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é a nossa luz, que é a nossa salvação, que é a nossa fortaleza. E é uma única coisa que nós precisamos pedir para o Senhor nessa noite: que seja o seu maior desejo, que seja o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, é contemplar a beleza, a formosura desse Deus que me chama de filha, desse Deus que conhece o meu nome, desse Deus que me alcançou no meio do lamaçal do meu pecado, desse Deus que apagou da sua memória os meus pecados, desse Deus que me reconstruiu, que me fortaleceu, que me deu vida nova. É diante da beleza desse Deus que eu fito os meus olhos. É diante desse Deus que você está nessa noite, pois ali Ele vai te abrigar em tempos de aflição. Ali no seu santuário Ele te esconderá, e em segurança numa rocha alta Ele te colocará. O lugar de contemplação da beleza do Senhor, minhas irmãs, é um abrigo, é um esconderijo, é um lugar de honra. Ele te consola, Ele te conforta e Ele te honra. Ele te coloca em um lugar alto, onde os inimigos não te alcançam. Oh, Jesus, vai tocando os corações nessa noite, ó Pai. As tuas filhas precisam resgatar essas verdades hoje, ó Pai. Os inimigos, eles têm tentado nos amedrontar, nos intimidar. Mas a tua verdade hoje nos liberta. A tua verdade hoje nos consola. A tua verdade hoje nos levanta. Essa convicção que Davi tinha estava enraizada na presença de Deus. E a chave da presença de Deus é o nosso desejo por Ele. Deus, Ele não vai se manifestar para uma mulher que não deseja conhecer. Ele não vai se manifestar no nosso meio enquanto nós não demonstrarmos que temos sede dEle. O desejo por Ele vai te levar à presença dEle. E esse lugar, essa presença te colocará num lugar de acolhimento, de consolo, de honra. Quando Ele se torna o foco da sala, quando Ele se torna a pessoa mais importante da sala, tudo se encaixa. Tudo faz sentido, o nosso coração se acalma. Tudo volta para o lugar. E muitas vezes para chegar nesse lugar, Deus Ele vai usar as nossas circunstâncias. C.S. Lewis diz que o sofrimento do homem é um megafone de Deus. É uma forma de nos atrair. Não importa qual o motivo que você veio aqui nessa noite. O que importa é que você está aqui e a presença dEle está aqui. E é essa presença que te cura, essa presença que te restaura, essa presença que renova as suas forças. O mundo não entende, as circunstâncias elas tentam nos intimidar. Mas assim como Davi, você vai cantar de alegria na presença do teu Criador. O mundo não entende, nós estamos sofrendo, nós estamos passando perrengue atrás de perrengue, mas estou lá na quinta-feira com as minhas mãos levantadas, adorando ao Deus da minha salvação. Derramando lágrimas, sim, mas não lágrimas de sofrimento, lágrimas de constrangimento, de tamanho amor, de tamanho cuidado.
Como é bom chorar na presença do Senhor. Como é bom ser constrangida por esse amor que é derramado. Ouve a minha oração, Senhor, tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu a tua voz dizendo: venha, entre na minha presença. Deus está fazendo um convite para você e para mim nesta noite, nesse mês onde nós estamos buscando a presença de Deus. Ele veio aqui para confirmar mais uma vez: venha e entre na minha presença. E eu te pergunto, qual vai ser a sua resposta? Que a nossa resposta possa ser a resposta de Davi. O meu coração respondeu prontamente: eu vou, Senhor. Se o convite está feito, eu estou pronta, eu estou disponível, eu estou acessível, eu estou aqui, Senhor, e eu vou entregar tudo que eu tenho. Eu não vou desperdiçar os meus dias saindo da minha casa, deixando a minha família, para chegar nesse lugar e ir embora da mesma forma que eu cheguei. Se eu vim aqui, então eu vou entregar tudo que eu tenho. Se eu vim aqui, eu vou quebrantar o meu coração diante dessa presença. Se eu vim até esse lugar, eu vou permitir com que Ele me molde, com que Ele me transforme, com que Ele me cure, com que Ele me liberte. Eu vou permitir com que Ele me levante. Senhor, faça em mim o teu querer. Não existe vergonha na presença do Senhor. Não existe timidez diante daquele que pagou o mais alto preço. Se você veio essa noite até aqui, se você saiu da sua casa, entregue tudo que você tem, derrame o seu coração, vá além daquilo que você está acostumado a ir, porque existe uma presença acessível e disponível da parte do Criador. Existe uma beleza, Ele é a pessoa mais importante dessa sala. Você não veio aqui para escutar ninguém além do Espírito Santo. Você não veio aqui para ouvir ninguém cantar, ninguém falar. Você não veio aqui para conversar com a sua amiga. Você veio aqui para desfrutar da presença do Todo-Poderoso, para contemplar a formosura do Deus Criador, a beleza de Deus. Cantar. Que o Senhor resgate em nós nessa noite. O convite está feito. Isaías 55:1, ele vai falar: alguém tem sede, vem e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba, é tudo de graça. Esse lugar não é somente para os VIPs, pessoas importantes, pessoas escolhidas. Não, é para quem está interessado. Existe um lugar na mesa, não para os mais influentes, os mais aplaudidos, não, é um lugar para aqueles que estão interessados. Não volte as costas para mim, não rejeites o teu servo, sempre foste o meu auxílio. Não me abandones, ó Deus, a minha salvação. Aqui Davi, ele nos ensina outra coisa muito importante, que mesmo diante da contemplação da beleza de Deus, mesmo diante de todas essas verdades que meditamos aqui na palavra do Senhor, muitas vezes nós sentimos que Deus continua em silêncio. Carla, eu estou entendendo, eu estou sentindo algo, mas parece que Deus continua em silêncio. Existe esse paradoxo onde nós sabemos que Ele está aqui, mas ao mesmo tempo duvidamos que Ele está nos escutando. Existe um silêncio que faz a gente pensar assim como Davi: será que o Senhor me abandonou? Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está me escutando? Mas o que é mais lindo diante de todas essas dúvidas, diante do silêncio de Deus que Davi podia estar sentindo, ele diz no versículo 10: mesmo que todos me abandonem, mesmo que tudo isso aconteça, o Senhor me acolherá. Ele não está sendo levado pelas suas emoções, ele está sendo levado pelas suas convicções. E no versículo 13 ele continua dizendo: ainda assim. Grife essa expressão aí na sua Bíblia para que você não se esqueça. Ainda assim, ainda que eu esteja aqui, ainda que eu sinta que Ele não está me escutando, ainda que pareça que Ele está em silêncio, ainda assim eu confio que verei a bondade do Senhor enquanto eu viver. Mesmo que as coisas não estejam do jeito que você sonhou, mesmo que pareça que Deus está indiferente à sua causa, mesmo
mesmo que pareça que exista um silêncio ensurdecedor, mesmo que isso tudo esteja acontecendo, ainda assim confie no Senhor, ainda assim creia que Ele te acolherá, ainda creia na bondade de Deus para a sua vida, pois é Ele que está escrevendo a sua história, é Ele que vai terminar aquilo que Ele começou, é Ele que vai restaurar, é Ele que vai pegar os pedaços e vai construir algo novo, é Ele que está aqui nessa noite, é a sua beleza. É lindo estar e viver nesse lugar, onde as convicções elas reinam sobre as nossas emoções. Aleluia. Fique de pé mais uma vez. Senhor, oh Jesus, ainda que eu esteja passando pelo pior dia da minha vida, ainda que Deus esteja em silêncio, eu continuo a confiar. Essa é a principal característica de uma mulher que aprendeu a contemplar a beleza de Deus. Que mesmo diante de tudo indo contra, ela continua confiando. Ela continua esperando. Davi, ele termina esse salmo dizendo: espere. Espere. Oh, minha irmã, espere. Não tenha pressa, espere. Espere, continue contemplando. Continue olhando para Ele. Continue confiando. Apenas espere nele. Espere por Ele. Espere pelo Senhor, Ele virá. Continue olhando para Ele. Ele se manifestará. Um anseio, um anseio. Deixe o Espírito Santo renovar suas forças hoje. Espere por Ele. Espere por Ele. Espere por Ele. Espere por Ele. Oh, Jesus.